Lei Orgânica do Município de Teresina. Título 1 da Organização Municipal. Artigo 1º. O município de Teresina, sede da capital do estado do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política, administrativa e financeira, é organizado e regido pela Lei Orgânica, na forma da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Artigo 2º. A soberania popular será exercida, nos termos da lei, mediante 1. Sufrágio universal para a escolha dos representantes políticos. 2. Iniciativa popular no processo legislativo. 3. Participação popular nas decisões do município. 4. Ação fiscalizadora da administração pública. Artigo 3º. O município terá como símbolos a bandeira, o hino e o brasão, instituídos em lei. Artigo 4º. O território do município é aquele definido em lei estadual, conforme os preceitos da Constituição do Estado. Primeiro, a sede do município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade. Segundo, o território do município poderá ser dividido em administrações regionais criadas, organizadas e suprimidas por lei, observadas as disposições das Constituições Federal, Estadual e o disposto nesta lei orgânica. Artigo 5º. O patrimônio do município é constituído pelos bens móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, pertençam-lhe. Parágrafo único. O município tem direito à participação no resultado das explorações de petróleo, de gás natural, de recursos hídricos, para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais existentes no seu território, bem como na compensação financeira por essa exploração. Artigo 6º. O município reger-se-á nas relações jurídicas e nas atividades político-administrativas, pelos seguintes princípios. 1. A cidadania. 2. A dignidade da pessoa humana. E 3. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 4. O pluralismo político. 5. O respeito ao Estado de Direito. 6. A moralidade e a transparência dos atos administrativos. 7. A idoneidade dos agentes públicos. Artigo 7º. São objetivos fundamentais do município. 1. O desenvolvimento integral, potencializando seus recursos humanos e naturais. 2. A constituição de uma sociedade livre e justa. 3. A melhoria da qualidade de vida da população e a redução das desigualdades sociais. 4. O estímulo ao espírito comunitário e ao exercício da cidadania. 5. A promoção do bem de todos, sem distinção de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. 6. A preservação das condições ambientais adequadas à qualidade de vida e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Título 2. Dos direitos e garantias individuais e coletivos. Artigo 8º. O município garantirá, no seu território e nos limites de sua competência, aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos mencionados nas Constituições Federal e Estadual, bem como daqueles constantes dos tratados e convenções internacionais firmados pela República Federativa do Brasil. Artigo 9º. Ninguém será discriminado ou privilegiado em razão de nascimento, etnia, raça, cor, sexo, deficiência física ou mental, idade, estado civil, orientação sexual, convicção religiosa, política ou filosófica, trabalho rural ou urbano, condição social, ou por ter cumprido pena. Parágrafo único. O município estabelecerá na lei, dentro do âmbito de sua competência, sanções de natureza administrativa para quem descumprir o disposto neste artigo. Artigo 10. São assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas. 1. O direito de tomar conhecimento de informações a seu respeito, que constarem nos registros ou cadastros de órgãos municipais. 2. O direito de petição e representação aos poderes públicos municipais em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso do poder. 3. A obtenção de certidões em repartições públicas municipais para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Parágrafo único. Ninguém será prejudicado ou, de qualquer forma, discriminado pelo fato de litigar com o órgão municipal, no âmbito administrativo ou judicial. Artigo 11. O município atuará, em cooperação com a União e o Estado, visando coibir a exigência de atestado de esterilização e de teste de gravidez como condição para admissão ou permanência no trabalho.
Título 3º da Competência Municipal Capítulo I da Competência Privativa Artigo 12. Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, as seguintes atribuições: 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Fixar, fiscalizar e cobrar a. Tarifas, preços e taxas dos serviços públicos. B. Tarifas dos serviços de táxi e mototáxi. C. Horário de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. D. As datas de feriados municipais e os limites das zonas de silêncio e de trânsito em condições especiais bem como sinalizadas. 3. Dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de transgressão da legislação municipal. 4. Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico dos seus servidores. 5. Estabelecer servidão administrativa necessária à realização de seus serviços. 6. Prover o adequado ordenamento territorial de sua zona urbana e núcleos habitacionais rurais mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo. 7. Elaborar e executar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. 8. Conceder licença para a localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. B. A fixação de cartazes, letreiros, anúncios, faixas, emblemas e utilização de alto-falantes, para fins de publicidade e propaganda. C. Exercício de comércio eventual ou ambulante. D. Realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, observadas as prescrições legais, e prestação dos serviços de táxis e mototáxis. 9. Fiscalizar nos locais de venda o peso, as medidas e as condições sanitárias dos gêneros alimentícios. 10. Executar obras de a. Abertura, pavimentação e conservação de vias. B. Drenagem pluvial. C. Construção e conservação de parques, jardins, hortos florestais e estradas, bem como de sinalização e fiscalização do tráfego de veículos. D. Edificação e conservação de prédios públicos municipais. 11. Dispor sobre registro, vacinação e capturas de animais. 12. Estabelecer e impor penalidade por infração de suas leis e regulamentos. 13. Cassar licença concedida pelo município ao exercício de atividade ou ao funcionamento de estabelecimento que tornarem prejudiciais à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinar o fechamento do estabelecimento. 14. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício de seu poder de polícia administrativa. 15. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas e realizar operações de crédito. 16. Integrar consórcio com outros municípios para a solução de problemas comuns. 17. Dispor sobre a organização da administração municipal direta e indireta, inclusive autárquica e fundacional. 18. Dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens, assim como a aquisição de novos bens e a aceitação de legados e doação. 19. Dispor sobre a denominação, numeração e emplacamento de logradouros públicos. 20. Elaborar as leis referentes ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual. 21. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, entre outros, os seguintes serviços: a. Transporte coletivo urbano e intramunicipal. B. Abastecimento de água e esgotos sanitários. C. Mercados, feiras e matadouros locais. D. Cemitérios e serviços funerários. E iluminação pública. F. Limpeza pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo. 22. Interditar edificações em ruína, em condições de insalubridade e as que apresentem as irregularidades previstas na legislação específica, bem como fazer demolir construções que ameacem a segurança individual ou coletiva. 23. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. 24. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos e, especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de paradas dos transportes coletivos. 25. Prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. 26. Assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais.
para a defesa de direitos e esclarecimento de situações, estabelecendo os prazos de atendimento. 27. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, os programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. 28. Organizar os serviços de mototaxistas no município. 29. Constituir a guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Capítulo 2 da competência comum. Artigo 13. Ao município compete, em comum com o Estado e a União: 1. Zelar pela guarda das constituições, das leis, das instituições democráticas e pela conservação do patrimônio público. 2. Planejar seu desenvolvimento econômico e social, em articulação com as demais áreas do governo, quando for o caso. 3. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 4. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Texto alterado pela emenda à LOM nº 27/2016, publicada no DOM número 1993, de 19 de dezembro de 2016. 5. Proteger os documentos, as obras e os bens de valor histórico, artístico, cultural e turístico, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 6. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e dos outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 7. Promover a recreação e o lazer. 8. Executar programas de alimentação escolar. 9. Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro, por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituição especializada. 10. Manter a fiscalização sanitária dos estabelecimentos hoteleiros e de vendas de produtos alimentícios, bem como das habitações. 11. Promover a segurança pública e a defesa social, no que compete ao município. Texto alterado pela emenda à LOM nº 26/2016, publicada no DOM número 1931, de 15 de julho de 2016. 12. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 13. Preservar os parques, as florestas e a fauna. 14. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de recursos hídricos e minerais em seu território. 15. Promover programas de construção de moradias e a melhoria de condições habitacionais e de saneamento básico. 16. Estimular a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 17. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, os programas de educação infantil e de ensino fundamental. 18. Prestar serviços de atendimento à saúde da população. 19. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 20. Estabelecer e implementar política de educação para a segurança no trânsito. Capítulo 3 da competência suplementar. Artigo 14. Ao município compete suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, visando adaptá-las à realidade local. Parágrafo único. O município, ao exercer suas competências concorrentes e suplementares, procurará articular-se com os órgãos estaduais e federais competentes, quando for o caso, de modo a ser mantida a unidade de diretrizes e evitada a duplicação de esforços. Capítulo 4. Das vedações. Artigo 15. Ao município é vedado: 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles, ou com seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. 2. Subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa escrita, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária com fins estranhos à administração. 3. Recusar fé aos documentos públicos. Parágrafo único. Revogado. Texto revogado pela emenda à LOM nº 26/2016, publicada no DOM número 1931, de 15 de julho de 2016. Título 4. Dos Poderes Municipais. Capítulo 1. Disposições gerais.
Artigo 16. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o Executivo e o Legislativo. Primeiro, é vedada aos poderes municipais a delegação recíproca de atribuições, salvo nos casos previstos nesta lei orgânica. Segundo, o cidadão investido na função de um dos poderes não poderá exercer a de outro simultaneamente. Terceiro, considerar-se agente público aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional. 4. Considerar-se agente público político a pessoa física investida de funções essenciais e estratégicas de Estado, regidos pela Constituição Federal em seus direitos, deveres, obrigações, responsabilidades, penalidades, garantias e privilégios funcionais, compreendendo no âmbito do município o prefeito, o vice-prefeito, secretários municipais e os vereadores.